Boa noite, advogados e advogadas, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje. E hoje eu quero comentar com vocês sobre inventário extrajudicial e oportunidades para o advogado. Então, para você que me assiste, eu sou Antônio Moreira, advogado especialista em inventário e partilha de bens. E hoje, mais uma vez, nessa live eu quero trazer um tema muito importante para quem atua com inventário, que é o inventário extrajudicial. É uma oportunidade para você, advogado, conseguir faturar honorários de uma forma muito mais rápida. E por que não dizer também faturar mais honorários e de forma rápida? Porque no inventário extrajudicial você consegue concluir o procedimento de uma forma muito mais célere, ou seja, de uma forma muito mais rápida. Nós temos alguns requisitos que nós devemos seguir para fazer o inventário na via extrajudicial. As partes têm que estar de acordo com a partilha, tem que haver o acordo entre os herdeiros, todos os herdeiros têm que ser maiores e os herdeiros têm que estar representados por um advogado. Tanto pode ser um advogado para todos, ou tanto pode ser que cada um tenha o seu advogado. O inventário extrajudicial, além dessas oportunidades de trazer mais honorários e de uma forma mais rápida, você também consegue trazer benefícios para o seu cliente, que ele pode querer também te remunerar de uma forma maior pela prestação do seu serviço, porque você pode também economizar dinheiro do seu cliente. Quando eu falo isso, economizar dinheiro do seu cliente, por quê? Porque você sabe que para fazer um inventário, você tem que recolher o ITCMD. Inclusive, nós temos uma legislação que regulamenta isso em cada estado, além da Constituição Federal, o artigo 155. Nós também temos uma resolução do Senado Federal, que determina a alíquota máxima do imposto, que hoje no Brasil é de 8%. Então, o que acontece? Você, a depender do estado que você faz o inventário, você consegue trazer uma lucratividade para o seu cliente. Ele vai deixar de gastar mais e pode, por que não dizer, remunerar melhor o seu serviço, porque você é especialista e você sabe o caminho certo para ele, além de economizar imposto, concluir o procedimento de inventário dele muito mais rápido. Eu tenho algumas alíquotas aqui de cada estado, depois eu vou deixar no feed no meu perfil também, para vocês terem uma noção de quanto que é a alíquota em cada estado do nosso Brasil. Nós temos lá no estado de São Paulo, que a gente já sabe que é de 4%, mas nós temos alguns estados que têm uma alíquota menor. Inclusive, tem estados que não cobram multa pelo atraso na entrega da declaração do ITCMD e do recolhimento do imposto de transmissão causa-morte. Inclusive, uma questão aqui, uma dúvida, né? Alguns estados denominam, às vezes a gente vê, por que ITCD e por que ITCMD? Alguns estados denominam apenas de ITCD e outros ITCMD, mas é o mesmo imposto relativo à transmissão causa-mortes e também se aplica a questões de doação. Então, o estado de São Paulo, 4%. Nós temos o estado, por exemplo, de Alagoas, que é uma alíquota progressiva. Ela vai de 2%, de 2% a 4%. E nós temos também um estado que tem um imposto um pouco maior, que é o estado da Bahia, que cobra aí de 4% a 8%. Então, quando o cliente chega para você fazer o inventário dele, ele vai te entregar o que tem que ser, o que o auto-ordenança deixou para ser transmitido, os bens móveis, imóveis, direitos, valores em reais ou contas bancárias, cotas sociais de empresa. E o que você vai fazer com isso? Você vai avaliar todo aquele patrimônio e verificar, de acordo com as porcentagens de cada estado, inclusive também você tem que incluir aí as custas de cartório, se não compensa você fazer o inventário dele em outro estado. Você fazendo o inventário dele em outro estado, você economiza, porque além de você pagar, por exemplo, no estado de São Paulo, 4%, você tem a chance de pagar em Santa Catarina, por exemplo, 1%, que vai de 1% a 8%. Então você está economizando o dinheiro do seu cliente, indo de 4% e reduzindo aí 3% de lucro para o seu cliente que ele vai deixar de pagar. Então, o inventário judicial, além desses benefícios tributários,
você vai também conseguir receber os seus honorários mais rápido. Por que receber os honorários mais rápido? Porque você consegue concluir o seu procedimento de inventário no máximo em uma semana, em alguns cartórios até menos que isso. Tem alguns cartórios que não têm uma grande quantidade de trabalho, então você consegue concluir o seu inventário até antes de uma semana. Isso é possível também. Há cartórios que fazem isso em 30 dias, mas tem cartórios que são muito mais ágeis e conseguem concluir isso para você. E se você, dependendo, condicionou o seu inventário para receber após a conclusão, após a expedição do formal de partilha, que não é o caso aqui, que aqui é a escritura, então se você condicionou o seu inventário à expedição, ou seja, a formalização da escritura de inventário, você vai conseguir, logicamente, então receber em 7 dias se ele for concluído, ou em 30 dias. Um outro ponto muito importante que pode acontecer com você também na prática, trabalhando com inventários extrajudiciais, é você encontrar alguma dificuldade em alguns cartórios de alguns estados ou de algumas cidades. Então você não precisa se preocupar muito com, eu quero fazer naquele cartório, porque pela competência, talvez você ache desse ponto. Não se preocupe com a competência nesse caso. Você pode fazer o inventário extrajudicial em qualquer cartório do Brasil. Então basta você, se um cartório não está atendendo você da forma que você gostaria para a realização do seu inventário, logicamente, você pode procurar outro cartório para fazer essa escritura. Então, isso que é muito importante. Se um cartório, você não conseguir realizar o seu inventário em um cartório, você pode procurar qualquer outro cartório do Brasil para realizar o seu procedimento de inventário. Então, inventário extrajudicial, como eu já disse no início e venho conversando com vocês, é uma oportunidade muito grande para você que quer rentabilizar na sua advocacia a ganhar honorários de forma mais rápida. Esse é o grande pilar, um grande ponto da advocacia de inventários, é ter a oportunidade de fazer o inventário na via extrajudicial. Era isso que eu queria comentar desse ponto do inventário extrajudicial. E agora a gente passar aí algumas discussões sobre o ITCMD. O ITCMD, ele gera muitas dúvidas na advocacia, especialmente relacionada a inventários, mas também ele se aplica aos casos de doação, como eu disse. Gera muitas dúvidas com relação a quem é o órgão competente para a tributação quando nós realizamos o inventário em vários estados. Quem que é o competente para recolher esse imposto? Por exemplo, você vai realizar o inventário extrajudicial no estado da Bahia, mas os herdeiros residem aqui no estado de São Paulo. Um exemplo. Vamos dizer que eles deixaram apenas bens móveis e alguns valores em conta bancária. O ITCMD, pela interpretação da legislação do artigo 155 da Constituição Federal, e o ITCMD será recolhido lá no estado da Bahia, que é onde se realizou a escritura de inventário, e não no estado de São Paulo, onde residem os herdeiros ou o inventariante, no caso. Então, esse ponto é extremamente relevante para você não pagar o imposto duas vezes ou recolher de forma errada. Dificilmente você vai conseguir recolher de forma errada, porque o tabelião também é responsável pelo recolhimento desse imposto. Então, eles vão auxiliar vocês, advogados, a fazer esse recolhimento para que eles não sejam responsabilizados por esse recolhimento. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, muito importante também, como eu disse, há alguns estados que delimitam multas em caso de não abertura do ITCMD após um decurso de prazo. Aqui no estado de São Paulo, se você não abrir 60 dias, você vai pagar uma multa. E se você abrir após 180 dias, você vai pagar 20%. Após 60, 10%. Após 180 dias, 20% do imposto. Então, isso é de grande relevância para você entender. E como que você faz, você que é advogado, que está começando a trabalhar agora com inventário e partilha de bens, ou você que já atua, mas quer receber seus honorários de uma forma mais rápida, como você pode fazer para não cair nessa multa aí, se caso os herdeiros estiver decidindo, ou se não conseguiram levantar todas as certidões, ou se os bens está com uma dificuldade para se levantar aí a certidão, e o cartório vai exigir todos esses documentos no início do procedimento. Para fazer a escritura, ele tem que estar em posse desses documentos.
para ele confirmar aí a veracidade de todas as informações que você está prestando. E como você faz? Você vai peticionar ao cartório que você quer realizar o inventário, ou qualquer outro cartório, não tem problema, para se fazer uma escritura de nomeação de inventariante. Isso para os tribunais se entende como marco ali interruptivo para você não incidir na multa do ITCMD, para que você não pague essa multa. Então, se você nomeou o inventariante por meio de uma escritura pública na data de hoje, dentro do prazo de 60 dias, você não vai pagar multa. Agora, também atente-se à legislação do seu estado, se há ou não a incidência de multa sobre o ITCMD em caso de não abertura do inventário. Isso é importante você conhecer e você saber. Primeiro ponto para se fazer um inventário, e uma das primeiras perguntas também que você vai receber no seu escritório de advocacia atuando com inventários, é qual o imposto que eu tenho que recolher. Quanto eu vou ter que recolher de imposto sobre os bens? E a outra pergunta que a gente pode tratar em outros temas de live aí, é qual é o quinhão de cada herdeiro, quanto que cada um vai receber na partilha, como que funciona essa partilha, se aqui se instaurar um condomínio, eu consigo vender um bem antes de concluir o inventário, ou os herdeiros não querem ficar com esse bem, a gente pode fazer o pedido para vender esse bem, dividir apenas o dinheiro. Então são várias causas que a gente pode tratar em outros temas. E hoje eu queria priorizar com vocês realmente o inventário extrajudicial, que é extremamente, como eu disse, relevante para você realmente ganhar os seus honorários mais rápido. Isso é importantíssimo. Se você já realizou um procedimento de inventário, eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual que é o prazo que você conseguiu concluir o seu procedimento no inventário. Se foi numa semana, se foi em 30 dias. Escreve aqui nos comentários para a gente entender como que funcionou aí o seu procedimento, qual o prazo que você conseguiu receber seus honorários mais rápido, realizando o inventário na via extrajudicial. Um outro ponto também interessante com relação ao inventário extrajudicial, além de você rentabilizar, você conseguir ganhar um tempo maior, você receber antes o seu inventário, economizar para o cliente, como eu já disse, dentre os vários benefícios que traz a utilização de uma via extrajudicial e não enfrentar o judiciário, também que você consegue aí o apoio para você que está começando na advocacia de inventários, realizando inventário extrajudicial, você consegue o apoio dos cartórios de notas de todo o Brasil. Então você pode ir lá, conversar com o escrevente que você tiver um melhor contato, para que ele possa também te ajudar na elaboração da escritura, para que ele possa te ajudar também nos documentos que você necessita. Muitos cartórios prestam esse serviço para os advogados de um atendimento meio que exclusivo, um atendimento que vai te auxiliar, se você está começando, a entender um pouco do procedimento, acompanhar como é que funciona o inventário na via extrajudicial. Então é importante que você, que quer começar a atuar, você se dirigir ao cartório extrajudicial, conversar com o escrevente, conversar com o tabelião e pegar algumas informações necessárias que você já pode aplicar ao seu procedimento de inventário. Para fazer o inventário judicial, extrajudicial, como eu disse no início, você tem que ter acordo dos herdeiros. Então, todos os herdeiros têm que estar de acordo com a partilha para que você possa fazer no inventário extrajudicial. Mas pode ocorrer também que quando o inventariante e os herdeiros te procuram, pode ser também que eles não estejam de acordo com essa partilha. Mas você, advogado, com técnicas de atendimento que a gente pode aplicar, você vai explicar para eles as motivações que vão levar ele a realizar o inventário na via extrajudicial. Os diversos benefícios que ele vai ter realizando o procedimento, concluindo ele muito mais rápido, conseguindo liberar os herdeiros, evitando litígios. Então, isso é muito importante, esse é um principal ponto, mas tem técnicas que você, no atendimento com o cliente, você consegue certeiramente levar eles para fazer o inventário na via extrajudicial. Agora, eu quero explicar para vocês sobre as custas de cartório. Além do ITCMD, nós temos também custas cartorárias que devem ser recolhidas no cartório que vai fazer o inventário para você. E isso também é importantíssimo porque os herdeiros,
quando te procuram, eles querem ter uma consciência de quanto que vai ficar esse inventário. Então você não precisa preocupar no primeiro momento de, eu tenho que ter essa planilha, eu preciso dessa planilha, como que eu faço esse cálculo? Primeiro você pode coletar todas as informações e buscar o cartório de notas que você vai realizar com a tabela do estado, para que você faça uma avaliação e veja quanto que vai custar as custas para o seu cliente. Agora, se você já tiver uma tabela do seu estado, constando os valores, até 150 mil X valor, acima de 300 mil tal valor de custo, então você já pode aí mensurar aproximadamente quanto o seu cliente vai gastar com as custas cartorárias, somando-se logicamente ao fato de haver a incidência aqui do ITCMD. Então, as custas também têm que estar inclusas, além do ITCMD, as custas judiciais que vocês têm que recolher também. Então, como eu disse, explicar para o seu cliente quais os benefícios dele de deixar uma demanda de anos no judiciário, inclusive podendo também haver o caso de haver sucumbência, haver habilitação de terceiros no inventário, né? Que mesmo no extrajudicial pode haver também uma execução de credores contra os herdeiros, né? Muita gente confunde e acha que eu vou concluir o inventário mais rápido na via extrajudicial para o credor não entrar com execução contra mim, contra o autor da herança, porque eu já partilhei, eu fiz a partilha. Isso é errado, esse pensamento, porque o credor ele pode entrar diretamente após a partilha, ele deve entrar após a partilha contra os herdeiros para execução de créditos que ele tiver para receber. Então não vai ser aí um impedimento para o credor executar um débito, realização do inventário na via extrajudicial. Então explique para o seu cliente no atendimento que ele vai concluir o procedimento de uma forma mais célere, ele vai economizar dinheiro também, porque no inventário judicial você tem as custas judiciais, você tem custos com citações, você tem diversas custas que podem encarecer também o inventário judicial. Há casos que ele pode ser mais vantajoso, porque você tem os benefícios da justiça gratuita, mas há casos que ele não vai ser vantajoso por conta da demora dessa prestação jurisdicional, talvez dos herdeiros mudarem de ideia com relação a determinado bem na partilha. Então, quando você divide no extrajudicial, acabou o procedimento, não tem discussão ali de um herdeiro querer determinado bem ou querer outro, a não ser que ele busque uma anulação desse inventário na via judicial, aí é um ponto que pode acontecer. Mas fora isso, se ele não... eu não queria esse determinado bem que foi designado para mim, você assinou, você estava representado, então é mais difícil dele requerer uma anulação com base nesse ponto especificamente. Agora, o inventário extrajudicial também, ele traz benefícios para toda a sociedade desse ponto de vista da rapidez. Você tira também processos judiciais do fórum e fazendo no cartório, no tabelionato de notas, você desafoga um pouco o judiciário, que essa é a intenção. Você desafogar o judiciário e fazer o seu procedimento de uma forma célere no próprio cartório. Inclusive também, hoje em dia, como nós temos as certificações, as assinaturas digitais, não há impedimento também para um herdeiro estar num determinado estado e o outro herdeiro estar em outro estado. Isso não é mais impedimento. Você pode fazer, sim, a assinatura eletrônica. Antigamente a gente usava muito as procurações públicas, né, quando tinha herdeiros em outros estados, que aí ele podia fazer uma procuração pública para o outro herdeiro aqui que ia fazer a partilha, representando ele, havia assinatura. Ok, hoje em dia você pode utilizar no seu inventário extrajudicial a assinatura eletrônica. Então esse ponto também é muito vantajoso para você, advogado, para o seu cliente que está em outro estado e poder realizar o inventário extrajudicial, como eu disse, em todo o Brasil, em todos os estados da Federação do Brasil. Então esse também é mais um benefício e mais uma oportunidade para você aí que, se não atua com inventários, para poder começar a atuar nessa área, e para você que já atua, para você agregar também o seu portfólio na sua advocacia aí, atender clientes de outras cidades,
de outros estados, que é totalmente possível hoje com as assinaturas eletrônicas. E se caso você não conseguir, tem também o mecanismo de você utilizar a procuração pública, dando poderes para outro herdeiro representar aquele herdeiro que está longe. Eu comentei até esses dias com vocês na live anterior de terça-feira que um cliente que estava fora do Brasil entrou em contato comigo para fazer o inventário dele, porque ele não estava conseguindo, porque não tinha como retornar para o Brasil nos próximos dias, nos próximos meses. O que a gente fez? Com a assinatura eletrônica, a gente conseguiu facilmente concluir esse procedimento aí, que provavelmente demoraria aí até a volta desse herdeiro para o Brasil, aí pagaria, como é aqui no estado de São Paulo, ele iria pagar mais multa e correção sobre o imposto de transmissão causa-mortes. Então, ele economizou e eu consegui receber os meus honorários de uma forma muito mais rápida, utilizando essa via extrajudicial. E eu possibilitei talvez uma ação aí que eu não conseguiria atendê-lo. Neste momento eu consegui atender as necessidades dele e também as necessidades do advogado, que são os honorários advocatícios. Isso é muito importante também. Com relação à cobrança de honorários no inventário extrajudicial, você pode cobrar da forma que você entender e desde que haja também uma confiança no seu cliente com relação ao pagamento. Se você pode estipular para você receber no ato da assinatura da escritura pública também, ou você pode estipular um valor X aí até a realização da escritura, que pode demorar igual de 30 dias, tem estados que numa semana conclui, tem estados até cartórios, até com menos prazo, consegue fazer a escritura de inventário para você receber seus honorários antes. Então você pode cobrar no próprio, no ato para fazer da entrada nos documentos, ou você pode cobrar também no ato no dia da assinatura da escritura. Ou também, o que eu oriento muito é você cobrar uma consulta para você fazer a avaliação de toda a documentação. Após, já pode até colocar aí as custas para você ir até no cartório, para você verificar todas as custas, impostos, documentações, se está certo, se não está certo, para que você possa dar o aval para ele e dizer, olha, agora sim a gente pode ir para o inventário extrajudicial e fazer a escritura pública para você levar a registro ou para se ter a partilha entre os herdeiros. Esse também é um ponto que eu gostaria que vocês anotassem aí para quem quer atuar com o inventário extrajudicial e não atua ainda, que é o ponto de você verificar a documentação que o seu cliente te apresenta. Então, como eu disse lá atrás, você pode ir até o cartório de notas, coletar quais documentos você precisa para fazer o inventário extrajudicial e, de posse disso, você verifica se o seu cliente te entregou toda a documentação relacionada ao inventário. Porque muitas das vezes pode haver algumas incorreções nesses documentos, como já aconteceu comigo, de documentos estar com o nome de pais errado. Isso implica em o cartório não conseguir fazer a realização desse inventário. Você tem que pedir a correção desse registro, ou no cartório de registro civil, ou no judicial, dependendo como se deu essa situação. Então verifique os dados, se está tudo correto, datas de nascimento, nomes, sobrenomes, filiação. As certidões de casamento também, você coletar aí os regimes de casamento, né? Vai vir com a certidão de casamento, para que você não informe para o seu cliente que determinada pessoa tem que participar do ato e talvez você descubra que na hora há necessidade de participar e às vezes esse cônjuge não está ali próximo e isso vai dificultar e vai atrasar o seu procedimento de inventário. Então é importante, novamente eu ressalto para vocês, analisar a documentação que o seu cliente entrega para você para a realização do inventário. E você especificar, deixar bem claro que você precisa de toda aquela documentação, porque para realizar o ato extrajudicial, o cartório precisa daqueles documentos. Inclusive tem algumas certidões que têm que estar atualizadas, então pode ser que naquele momento ali o herdeiro te leve apenas uma certidão de casamento de 5 anos, de 10 anos atrás, então não tem problema. Para você avaliar custas, todas essas questões, você consegue com essa certidão, mas depois você vai pedir para ele
para que ele te entregue uma certidão atualizada e verifique, logicamente, os bens, se esses bens estão regularizados, para que você também já verifique se você consegue fazer essa transferência e essa partilha de um imóvel que talvez não está regularizado, talvez o herdeiro só tenha posse desse bem. Então isso aí pode também implicar em você adotar outras medidas judiciais para conseguir realizar o seu inventário. Se vocês gostaram aí dessa live, eu pediria que vocês aí deixassem seu comentário, se você tiver algum tema para a gente tratar aí nas próximas lives, todas as terças e quintas, às 21 horas, uma live especial para você, advogado e advogada, que pretende aí atuar com inventários, ou você que já atua com inventário, e para que eu possa te ajudar nesse projeto de você faturar aí mais R$100 mil por ano atuando com inventários. Esses conjuntos de lives vão te trazer ferramentas para você já começar a aplicar aí na sua advocacia. Na terça-feira nós falamos sobre os 4 pilares para você começar a atuar com inventário, que é justamente o posicionamento, a captação, que são 2 pontos principais aí e que você tem que ter para a sua advocacia, o posicionamento, a captação, para que você possa fazer aí as pessoas conhecerem você e verificar, olha, ele é um advogado especialista em inventários, eu consegui concluir o meu procedimento com ele, ele passou as informações corretas de que eu precisava. Então, para que você que não assistiu ainda essa live de terça-feira que eu falei sobre esses 4 princípios aí do advogado de inventário, está aqui no meu perfil do Instagram. Para você também que me assiste aqui no YouTube também, essa live está sendo transmitida no Instagram e no YouTube. Então você pode aí acessar também pelo YouTube, que também está gravado lá, em que eu falei dos 4 princípios para o advogado atuar com inventários, começar a atuar. E na live de hoje a gente tratou aqui sobre inventário extrajudicial, um pouco sobre ITCMD, sobre o procedimento do inventário extrajudicial, que ele se realiza aí. Você pode ter 2 atos no inventário extrajudicial, que é a nomeação de inventariante, se assim você o quiser, e se estiver próximo para vencimento do prazo para recolhimento do ITCMD, para você não incidir na multa. Então, escritura, nomeação de inventariante, e o segundo passo e o principal para o seu inventário extrajudicial, que é você realizar a escritura pública efetiva de inventário extrajudicial. Então, esses são os 2 atos importantes e principais e essenciais aí do inventário extrajudicial. Escritura de nomeação de inventariante e a escritura de inventário extrajudicial. Lembrando que você só vai fazer a escritura de nomeação de inventariante se você, logicamente, precisar ir fazer movimentações de contas bancárias e também para que não haja incidência do imposto de transmissão causa-mortes, que ele é uma causa interruptiva aí para a incidência dessa multa. Então nós tratamos sobre inventário extrajudicial, sobre ITCMD, o atendimento ao cliente também, que é você explicar os benefícios para o seu cliente ir para a via extrajudicial com a realização do inventário, quais são os benefícios que você tem que informar para ele, que é não enfrentar a morosidade do Poder Judiciário, que é você conseguir concluir o seu inventário de uma forma muito mais rápida, ele conseguir aí, em um único ato, em uma única diligência, realizar o inventário extrajudicial, para que também não haja aí depois mudanças de ideias nas cabeças dos herdeiros. Um dia um herdeiro pode pensar de uma forma, após alguns meses aí, ou alguns dias pensar de outra forma. Então, esses são os principais benefícios que você vai expor para o seu cliente. Nós também falamos sobre a possibilidade de você realizar o inventário na via extrajudicial em outros estados, que é perfeitamente possível a realização do inventário em qualquer extrajudicial, em qualquer estado do Brasil. Sobre a economia que você tem sobre o imposto de transmissão causa-mortes, você podendo aí recolher em outros estados com uma alíquota menor, isso também vai te ajudar. Nós falamos sobre a fundamentação legal do imposto de transmissão causa-mortes, primeiro sobre a resolução do Senado Federal, que determina a alíquota máxima para o imposto de transmissão, que é de 8%. Nós temos a Constituição Federal,
no artigo 155. Nós temos também as legislações dos estados que regem a matéria, cada estado tem a sua legislação. Eu falei também que alguns estados não têm a multa sobre o ITCMD, nesses casos não tem. Aqui no estado de São Paulo nós temos a multa para abertura do ITCMD, 60 dias, após 60 dias 10% e após 180 dias 20%. Então é isso, a live de hoje para você advogado aí que atua com inventário e partilha de bens, para você advogado que quer atuar, a possibilidade e a experiência de você realizar o inventário extrajudicial de uma forma rápida e receber os seus honorários. Eu vou ficando por aqui, uma boa noite a todos vocês e se tiver algum comentário, alguma pergunta, deixem no meu perfil no Instagram ou para você que está ao vivo aqui também no YouTube, estou à disposição para a gente aí te ajudar, você advogado nesse projeto de faturar mais de R$100 mil por ano atuando com inventário e partilha de bens. Boa noite a todos vocês e até a próxima.